Começando então, se for chegando mais alguém, eu vou liberando aqui também. Bem-vindos, todos vocês que estão participando. Eu vou pedir que vocês fechem seus olhos, lembrando que vocês podem ficar sentados ou deitados, não interfere, tá? Eu vou conversar um pouquinho com vocês antes sobre prosperidade, que é o tema do nosso mês. E logo em seguida a gente começa a nossa meditação. Eu faço o envio do reiki também direcionado para a questão da prosperidade, tá? Então, feche um pouquinho seus olhos, se conectem com a respiração, perceba como que está seu batimento cardíaco e só reconheça se tiver alguma ansiedade, alguma preocupação, ou se você está tranquilo também. Só perceba, sem lutar contra e sem tentar controlar. Deixe que o processo vai se estabelecendo naturalmente. Por enquanto, você só se percebe. Se conecte com esse tema, prosperidade, abrindo-se para receber. E agora inspire, expandindo bem os pulmões. E expire pela boca. E faça mais uma vez esse processo, colocando muita atenção na expansão e também colocando muita atenção no esvaziar. Isso. E pode ir retornando, se você preferir, pode abrir os olhos. Vou conversar um pouquinho com vocês antes. Esse primeiro movimento que a gente fez para nos aterrar, nos colocar realmente presentes no aqui e agora, durante esse tempinho que a gente vai ficar juntos, ele já é um processo muito ligado com a prosperidade. Porque quando a gente pensa nesse tema da prosperidade, a gente imagina dinheiro, questões financeiras. E realmente, questões financeiras fazem muito parte da prosperidade, mas não é apenas isso. A prosperidade é um conceito bem mais amplo, né? Inclusive, eu gosto muito da alegoria, da imagem da deusa Lakshmi, do hinduísmo. Depois eu envio para vocês uma imagem delas, que ela tem uma imagem dela segurando flores de lótus e também com outra mão, ela tem várias mãos, ela também derramando moedas de ouro. Então, o que isso representa? Bem simplificando, a prosperidade espiritual e a prosperidade material. E tudo caminha junto. A gente tem um conceito muito direcionado ao financeiro e também com muitos medos, muitos temores e muitas culpas. Às vezes, até por questões religiosas, a gente interpreta mal também algumas questões religiosas e a gente acha que é ruim, é ganância se eu pensar muito em dinheiro. Então, a gente quer, a gente precisa, mas perceba como todas as pessoas têm muita dificuldade com o financeiro. Mesmo quem ganha muito dinheiro, só ganhar dinheiro não quer dizer prosperidade, né? Geralmente as pessoas têm muita dificuldade, a gente tem muita prosperidade, mas também muita dificuldade de lidar com o financeiro. E, na verdade, nesse conceito mais amplo de prosperidade, às vezes, grande parte da nossa dificuldade com prosperidade vem da gente focar só na parte material, nas moedas aqui, e às vezes não entender a amplitude dessa prosperidade, inclusive espiritual. Quando eu falo espiritual, não estou falando necessariamente um cunho religioso, mas tudo que tem a ver com a tua essência. O que eu vim fazer nesse planeta? O que eu gosto de fazer? O que eu preciso fazer? Eu não estou falando de trabalho, de profissão. Isso é óbvio que a gente vai precisar trabalhar como adultos. Mas é mais do que isso. O que eu gosto de verdade de fazer? O que toca na minha alma? Eu, por exemplo, eu gosto muito de estar com pessoas, me relacionar com pessoas. Eu gosto muito de trabalhar também com pessoas. Acaba coincidindo de ser o meu trabalho. Mas mais do que isso, eu me interesso profundamente por histórias humanas. E quando eu não trabalho com pessoas, não só no trabalho profissional, tá?
Mas quando eu não me abro para pessoas, eu, Luciane, eu não prospero. Eu não prospero financeiramente, eu não prospero de tempo mesmo, mau aproveitamento do meu tempo, eu não prospero espiritualmente, eu fico ansiosa, eu tenho várias dificuldades na minha vida, coincidentemente, quando eu me retraio, quando eu não estou com pessoas. Por quê? Tem algo a ver com a minha missão de alma. O que eu resolvi fazer aqui na Terra, né, tem a ver com estar com as pessoas. Então, por consequência, também o meu financeiro também não anda muito bem quando eu não me relaciono com pessoas. Isso eu, Luciane, tá? Mas percebam em vocês o que que a alma de vocês pede, o que que a sua essência pede, o que que você gosta de verdade, independente do teu trabalho, o que que te toca de verdade. No meu caso, eu não comecei profissionalmente a trabalhar com pessoas desde o início. Alguns aqui me conhecem já, minha formação é agronomia. Eu sou totalmente para outra área ali, né? E também achei que a agronomia vai me trazer muito dinheiro, eu vou prosperar sendo agrônoma. E realmente prosperei, mas não tem a ver com a minha essência. E eu estou trazendo isso para vocês porque, de repente, toca algo na história de vocês também, o meu exemplo, tá? Diz que é sempre bom a gente usar nossos próprios exemplos, né? Uma época que eu trabalhava com agronomia, eu já era terapeuta, mas eu trabalhava com agronomia, eu trabalhava, na verdade, com lavoura, e depois eu assumi um trabalho, PJ, com a área de agronomia. Foi meio que um resgate para mim. E aí, o que que eu pensei? Eu vou continuar trabalhando com pessoas, com terapia, mas eu também vou trabalhar como agrônoma, porque financeiramente vai me ajudar. Eu vou estar mais tranquila financeiramente, eu vou poder atender com as terapias muito melhor. Vou trabalhar mais voluntário também, vou ter mais tempo, vou ter mais tranquilidade. Então, essa minha missão de vida, que eu escolhi também, ela vai fluir melhor se eu trabalhar com agronomia. Essa foi a minha ideia, né? E aí, no fim, o que que aconteceu? Eu fui muito bem no meu trabalho, prosperei bastante financeiramente, mas comecei a trabalhar muito. Assim, chegava a 12 horas por dia. Aí eu ficava cansada, né? E aí, essa qualidade maior que eu achei que eu ia ter para trabalhar com as pessoas, que é o que eu gosto, ela foi diminuindo, porque eu não tinha tanto tempo, porque eu estava cansada, porque eu estava estressada, porque eu estava numa outra egrégora de trabalho, lidando com outras coisas, outros formatos de pensamento, inclusive, que não tinha nada a ver com terapias, e que não são ruins, mas acabaram me desviando do que eu poderia fazer de verdade, o que eu queria fazer de verdade. Então, perceba que é como uma rosa, linda, maravilhosa, mas que é cheia de espinhos também. E o que que aconteceu? Eu comecei a ganhar muito dinheiro, não muito dinheiro, gente, mas assim, comecei a ganhar muito mais do que eu gastava. Não sou uma pessoa que gasto muito, não sou consumista nesse ponto, não tenho tantas necessidades assim de gastar, né? Então, todo mês sobrava muito dinheiro. E aí, legal, vou começar a ajudar instituições, vou começar a colocar esse dinheiro para render e ajudar as outras pessoas. Isso foi bacana. Porém, eu comecei a ajudar muito com dinheiro, que não é ruim, mas comecei a trabalhar menos voluntariamente porque eu não tinha tempo. E também estava cansada. O tempo que eu tinha também eu queria me preocupar com outras coisas, eu tinha muita coisa para fazer. Então percebe que às vezes é uma armadilha. Não é uma armadilha ganhar dinheiro, vamos tirando esse conceito. Mas, da forma como eu estava vendo a prosperidade, acabou sendo uma armadilha na minha história. Porque o que que eu fiz? Aí eu parei de atender. Parei, fechei a minha sala de atendimento, fui diminuindo muito de atender online, só com as pessoas que realmente, assim, insistiam para marcar comigo, eu atendia online, e me desviei da minha história. E o que que foi acontecendo ao passar do tempo? Eu fui ficando mal, com dinheiro, mas ficando mal. Porque eu estava pensando só na prosperidade material. Lembra das moedas e também da flor de lótus, a prosperidade mais espiritual? Eu me desviei de mim. E eu precisei passar por esse tempo, tá? Hoje em dia eu entendo, e é só por isso estar trabalhado que eu estou compartilhando com vocês. Hoje em dia eu entendo que eu precisei passar por isso, mas o meu conceito de prosperidade estava muito errado. Eu achei que eu precisava ganhar mais dinheiro para poder, inclusive, ajudar mais pessoas e trabalhar melhor a minha questão de vida. E na verdade não foi isso que aconteceu.
E depois que eu pedi a demissão e me afastei dessa área, e de volta, a área não é um problema, a empresa não é o problema. O problema é a maneira como eu estava posicionada. O problema foi eu me perder de mim, achando que aquilo era próspero, né? E aí eu passei por dificuldades financeiras, inclusive, né? Mas através dessa dor e tudo mais, eu fui me reconectando comigo mesma. E hoje em dia eu não recebo tanto quanto eu recebia naquela época, mas eu me sinto mais próspera do que eu me sentia naquela época, porque eu estou realmente fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu gosto não só profissionalmente, de volta. Não é só por eu ser terapeuta, mas estou fazendo o que eu gosto no sentido de tenho realmente mais disponibilidade para viver de acordo com o que eu acredito. Estar nos círculos sociais que eu gosto, praticar realmente os pensamentos que eu gosto, eu tenho mais qualidade de vida também, de tempo, de estar com a minha família, então, e o financeiro, ele vai acompanhando, né? É, a gente pensa que a gente precisa já ganhar muito dinheiro para estar muito feliz. E, na verdade, é essa felicidade, essa abertura realmente para a prosperidade que vai atraindo essa parte financeira também. E tudo trabalha junto. Então, esse é um exemplo que eu queria compartilhar com vocês, tá? Não sou uma pessoa extremamente rica, não sou, tenho várias contas para pagar, mas tenho estudado muito sobre essa questão da prosperidade e percebido prosperidade em pequenas coisas. E às vezes a gente não para perceber isso. Por exemplo, a minha mãe e meu marido, eles sempre riem que qualquer coisa que me oferecem para comer, tipo, vou num lugar, quer um cafezinho? Quero. Quer um bolinho junto? Quero. Quero. Tudo eu vou aceitando. Claro que se eu não gostar realmente daquilo, eu vou agradecer, talvez eu não pegue, mas geralmente tudo que me oferecem assim, e eu aceito. E isso é uma coisa que eu fui me disciplinando a fazer. Porque percebam nas memórias de vocês lá da infância, geralmente o que a gente vai aprendendo é que quando alguém oferece alguma coisa, fala que não quer, não pega nada. Vai na casa de um parente, alguma coisa, mas não pega nada, tá? Quer um docinho, tá, tá, tá. A mãe já responde: não, não, ele não quer, ele não quer. Porque é feio pegar, né? É feio receber. Percebe como isso já vai se incrustando na nossa mente, como receber é feio? Eu tenho que fazer de conta que eu não quero. E às vezes a criança, principalmente, quer mesmo, quer o bolo, quer um docinho, quer alguma coisa que estão oferecendo, mas a gente vai se acostumando que é feio, que é errado receber. Isso parece uma coisa tão inocente que a mãe faz para ficar bonito, né? Para a criança não ser gulosa, para parecer uma criança comportada. Mas isso ao longo da nossa vida vai se transformando lá no nosso inconsciente em não é legal receber, é legal doar, porque quando eu entrego algo para alguém, aí eu tô por cima, né? Então, percebe quando você vai ganhar um presente de alguém. Então, aniversário. Tem gente que não gosta de fazer aniversário e não gosta que cantem parabéns. Fica sem graça quando cantam parabéns, porque né? Parabéns, você está recebendo, você está no centro das atenções e está recebendo apenas, né? A pessoa fala, eu não sei o que fazer na hora do parabéns. Ou então, quando você recebe um presente, no teu aniversário ou não. Então, alguém me entrega aqui uma flor. Eu não sei o que fazer com isso, gente. Eu agradeço às vezes, mas eu não sei o que fazer no sentido de, o que que eu dou para a pessoa agora? Eu não trouxe alguma coisa para ela. Então, naturalmente, quando a gente recebe alguma coisa, a gente já quer entregar alguma coisa. E isso na visão da constelação familiar, que eu acho que vocês, quem já me conhece, sabe que eu trabalho muito com a questão sistêmica da constelação familiar. Quando a gente recebe algo, a gente se sente instável, porque eu preciso dar alguma coisa também. E às vezes a gente já quer logo entregar alguma coisa porque a gente não quer ficar em dívida com alguém. Então, o receber ele acaba sendo desconfortável. E isso por padrões, por crenças, por maneiras como a gente foi se acostumando. Energia do dinheiro, né, gente? A gente cresce, vira adulto, a energia do dinheiro também, bom, não quer receber, também não vou pra lá, né? Ela não quer, vou com alguém que queira. Parece muito simplista falar assim, mas vão percebendo enquanto eu vou falando o quanto essas crenças já estão em cada um de vocês, em alguns mais, em alguns menos, mas a gente já tem muita dificuldade nisso de receber, e parece que não. Parece que nós somos egoístas, que todo mundo está só pensando em si, querendo ganhar mais, e realmente a gente é muito egocêntrico e egoísta, mas a gente tem muito desconforto em receber.
Então, eu fui me acostumando ao longo do tempo, percebendo isso, e nesses estudos que eu fui fazendo sobre prosperidade, que eu falei para vocês, eu fui percebendo que minhas crenças começavam lá na minha infância, lá com a minha mãe, principalmente. Então, eu ia, sei lá, numa catequese, algum evento assim que tinha recreio ali, tinha que levar o lanche. Minha mãe sempre mandava lanche a mais para eu distribuir entre as outras pessoas, as outras crianças. E isso é muito legal, né? Acho que você está compartilhando, realmente é muito legal. Mas, às vezes, as outras crianças tinham um doce, alguma coisa diferente que eu não tinha, e eu não pegava. Eu ficava com vontade, mas eu não aceitava, porque era chato. Eu sabia que se eu distribuísse, era melhor. Mas não por um altruísmo, oh, quero distribuir. Eu era criança. Era porque eu sabia que ia agradar a minha mãe se eu distribuísse e não pegasse. Percebe uma crença que vai se formando? Aí, na idade adulta, você pensa, quero ganhar dinheiro, quero prosperar, tal. Será? Ou será que lá no fundo eu quero entregar mais do que receber? Aí tem quem gosta ali de São Francisco de Assis, eu gosto bastante, assim, e não no sentido religioso de volta, mas tem até uma música, né? Mas tem aquela oração de São Francisco de Assis, que fala sempre, resumidamente, fala muito mais de dar antes de receber. Gente, não há nada errado. Quem sou eu para contrariar São Francisco de Assis, né? Não é nada de errado. O que eu estou falando é para a gente olhar o quanto que realmente a gente está aberto para receber, ou o quanto que a gente tem travas mentais mesmo, crenças, que nos impedem de receber. Aí a gente pensa que a gente quer mais, que a gente quer prosperar, quer pagar conta, pagar boleto e tudo mais, mas tem alguma coisa que parece que não deixa o dinheiro chegar em mim. Aí, será que é uma maldição? Será que eu sou incompetente? Será que os clientes não me procuram? Quem é autônomo? O que tem de errado comigo que o dinheiro não fica? A gente fica sempre procurando assim. Na verdade, às vezes é uma crença que a gente tem muito guardada aqui. E é uma crença muito valiosa. Porque olha o exemplo que eu dei. Para mim, distribuir e não receber, eu sabia que era algo que agradava a minha mãe. O que que a criança mais quer? Agradar a mãe, agradar pai e mãe. Aí, claro que a gente fica adulto, mas agora minha mãe quer mais do que eu ganho bem e tal. Mas todo mundo tem uma criança dentro de si que às vezes chora, às vezes quer ser acalentada, acolhida, e aí a gente acaba se comportando no automático como a gente se comportava lá na infância. Hoje em dia não é com lanche, mas é com outras coisas. Quem é autônomo aí sabe a dificuldade que às vezes é receber. Principalmente eu falo autônomo porque quem trabalha com CLT, enfim, concursado, já recebe lá na conta e pronto, né? Mas quem é autônomo, perceba como é difícil, às vezes, a gente receber. Então, por exemplo, termino um atendimento, a cliente, me passa teu Pix, Lu. Às vezes eu me sinto assim, depois você paga, não precisa. Por quê? Por que ter vergonha de receber? Será que o que eu fiz para a pessoa não é bom o suficiente? Sei que é bom. Qual que é a dificuldade de receber? De volta, essa crença lá da infância que a gente guarda de que receber não é tão bonito, não é tão aceitável. E são coisas que a gente não muda assim, de uma hora para outra, mas a proposta aqui é a gente perceber um pouquinho mais isso, perceber aonde que está guardado essas crenças dentro da gente e o título do nosso encontro hoje, abrindo-se para receber. Como que eu posso realmente olhar para isso e liberar? Porque eu quero receber. Receber é bom, gente. Quanto mais a gente recebe, mais a gente consegue fazer isso movimentar. O dinheiro é movimento, né? O dinheiro não é para ficar guardado. Mesmo quando fica guardado, é bom que fique aplicado, né? Alguém está trabalhando em cima daquilo, que seja o banco, mas alguém está trabalhando em cima daquilo. E mesma coisa, outras coisas. Por exemplo, quando vocês param num semáforo e alguém vem entregando os panfletos, os famosos panfletos. Tem gente que vem pedir também, mas tem gente que vem para trabalhando mesmo, entregando panfletos. Meu marido nunca pega, muito raro ele pegar. Porque tem que abaixar o vidro. Porque não vou, não é nada importante mesmo, não vou pegar. E foi outra coisa que me chamou a atenção. Por que que eu não vou pegar? Primeiro, é o trabalho da pessoa. Ela está distribuindo. Para ela não é tão importante se aquele panfleto que ela está distribuindo vai ser importante para mim ou não, mas para ela é importante entregar. Faz parte do trabalho dela. Quando eu estou negando e não recebo, eu já estou negando o trabalho dela, o movimento dela. Estou impedindo. E perceba que é uma coisa gratuita. Eu não vou precisar pagar para ela. Só vou precisar pegar aquele panfleto. É muito simples. Parece um exemplo muito simples. O que tem de prosperidade nisso, Luciane?
Mas, às vezes, a gente corta, poda movimentos. E movimento é prosperidade também. Então, eu me disciplinei também a sempre pegar quando alguém entrega um panfleto. Não porque aquilo vai ser importante para mim, mas em último caso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou colocar para reciclagem, no lixo de reciclagem, eu adoro separar para reciclagem, e pronto, aquilo segue, não vai me fazer um mal pegar aquele papel, entende? E geralmente quando a gente pega, o que que eles falam? Ah, Deus abençoe, bom dia. E vai e entrega para o próximo. Ainda ganhei uma bênção, gente. Olha como a gente não percebe a prosperidade em pequenas coisas. Às vezes a gente pensa que para ajudar a gente tem que dar dinheiro para alguém. Às vezes não, na grande maioria das vezes não. Dar dinheiro é muito bom, mas lembra quando eu falei que eu ganhava muito dinheiro e eu distribuía para instituições todo mês? Não era ruim, mas eu não estava entregando algo bem valioso meu. Estava entregando o que estava sobrando, que era o dinheiro. Eu não estava entregando meu tempo, eu não estava entregando minha dedicação, eu não estava tanto com as pessoas, percebe? Então, às vezes, você pegar um panfleto de graça e agradecer a pessoa, inclusive, pelo serviço dela, também é prosperidade. E a gente pensa que prosperidade é só receber dinheiro e tudo mais. Gente, está recebendo um panfleto e às vezes vem uma bênção, você está ajudando no trabalho dela. É um exemplo simplesinho, gente, mas é uma forma da gente perceber como a prosperidade ela está muito além do que a gente pensa no dia a dia, né? E outro exemplo que eu ia trazer para vocês é que eu trabalho, não sei quem já conhece aqui o espaço que eu trabalho, a Maquele até trabalha aqui também. A gente tem um quintal maravilhoso, jardim super cuidado, sempre tem flores ali. E eu sempre tiro uma, duas flores ali para eu trabalhar. Às vezes eu utilizo para trabalhar com as clientes também, e às vezes eu entrego para a cliente para ela levar. Óbvio que não é um buquê, óbvio que não é uma coisa super trabalhada, mas é um gesto com muito carinho e sempre tem uma intenção quando eu coloco também para a pessoa. E esses dias eu levei uma flor, assim, não tinha uma intenção específica, mas aí eu cheguei em casa e eu fui entregar para minha mãe essa flor. Eu falei, ah, mãe, trouxe rosa branca, que eu sei que você gosta. Eu trouxe para minha mãe. E aí, eu usando o exemplo da mãe, né? E a minha mãe olhou assim e ela falou: Ai, Lu, para que trazer? O que que eu vou fazer com isso? Para que você vai se incomodar? O que que eu vou fazer com isso? Eu falei, mãe, só aceita, é um presentinho, só recebe, põe na água, depois joga para, né, para compostar, enfim, só pega. Mas eu sorri comigo mesma. Na hora eu pensei, poxa, eu trouxe para ela e ela não está recebendo. Mas depois eu percebi, isso já é mecanismo dela, de, ai, para que que você foi se incomodar? Para que que você foi trazer isso para mim? Gente, não tive custo, eu só peguei ali no jardim e levei para ela. E lembra da história que eu falei do parabéns, que a gente não sabe como reagir quando recebe? Você recebe um presente, "Ah, mas eu não trouxe nada para você." Ou então recebe uma flor inesperadamente. Ai, para quê? Ai, vou ter que pôr na água. A gente coloca empecilhos, às vezes, para receber. E, e pensa como é gostoso para outra pessoa também nos entregar. No meu caso, é difícil às vezes receber, mas pensa quanto que é gostoso para a pessoa. Terminou uma sessão de terapia, seja de constelação, do que for, e no final ela me paga algum Pix e tal. Pensa como para ela é satisfatório. Tipo, nossa, obrigada, Lu, obrigada, deixa eu te pagar aqui. Eu sei que para a pessoa também é satisfatório. Quando eu pago uma terapia para mim também, eu sei o quanto é satisfatório. Então, se eu não tenho prazer em receber, eu também estou privando a outra pessoa de ter prazer em dar. E aí o movimento não prospera realmente, não flui. A gente precisa se disciplinar. Então, retomando ali o tema principal que a gente vai trabalhar na meditação de hoje, abrindo-se para receber. Às vezes não se trata de você trocar de trabalho, de você quebrar alguma maldição na tua família que te impede de prosperar. Ah, não se trata de você ter mais educação financeira, tudo isso é bom. Mas às vezes o que falta mesmo é a gente abrir espaço, a gente perceber por que que lá no fundo eu não quero a ideia de prosperidade. E também o que que é prosperidade? Porque será que eu já não sou muito próspera? Posso ficar mais, quero ficar mais, cada vez mais, inclusive no financeiro. Mas e as prosperidades do dia a dia? E eu chegar aqui para trabalhar, por exemplo, e a Vanise, que é a dona do espaço, já ter deixado ali um chazinho, uma bolachinha, e eu poder pegar isso. Ainda mais comida, né, gente? A prosperidade. E eu sair na rua, de repente atrasada, tal, e alguém num cruzamento me dá preferência. Pode passar, faz um sinal assim. Não é prosperidade também isso?
E eu chegar em casa e levar uma flor para minha mãe, não é uma prosperidade? A gente só pensa no financeiro, mas a prosperidade começa muito antes. Ela começa nas coisas muito pequenas. E tem um ditado que fala que é nas pedras pequenas que a gente tropeça, porque as grandes a gente já vê de longe. Então, vá percebendo no seu dia a dia aonde que já está a prosperidade. Comece a colocar o teu olhar, a reconhecer aonde já existe prosperidade no teu dia a dia. Hoje, por exemplo, eu vim aqui com esse brinco aqui, eu ganhei. E ganhei, não era meu aniversário, nada, ganhei de uma amiga muito querida, Gleice. E é de borboleta, não sei se dá para ver, mas ela me deu no momento onde eu estava me renovando, inclusive profissionalmente, mas não só. E a borboleta é um símbolo de renovação. Não era meu aniversário, não é nada, gente. Mas ela me deu esse presente inesperadamente. E na hora eu fiquei, e agora o que que eu dou para ela, né? Mas a gente sempre entrega muito também para o outro, às vezes com palavras, enfim, ela me entregou muito mais do que o brinco, né? E eu vou convidar vocês também, depois que terminar aqui, vocês olharem, pode até anotar, tem gente que gosta de fazer lista, né? Anotem coisas que vocês receberam e que às vezes você nem lembra que foi presente. Pode ser uma roupa, como eu falei aqui do brinco, tem o perfume. Esse livro aqui, eu trouxe só para usar de exemplo. Eu ganhei num sorteio de um centro espírita, que eu fui assistir uma palestra e sortearam no final eu ganhei. Geralmente eu ganho em sorteio de centro espírita, geralmente eu ganho livro no final. Por quê? Não sei. De repente é aquilo. O título tinha tudo a ver com o que eu estava vivendo. Mas aí eu percebi que eu esqueço, às vezes, isso. Esqueço, inclusive, de ler, de aproveitar. Ou posso esquecer um brinco ali na gaveta. Ou às vezes eu esqueço de aproveitar quando eu recebo algo. E eu sempre comento que o meu carro anterior, um antes do que eu tinha, eu ganhei um sorteio. Aí você pensa, meu Deus, que mulher sortuda, né? Não, não se trata, eu acho que todo mundo tem muita sorte. Mas por que que eu ganhei o meu carro no sorteio? Porque era um momento que eu tinha me condicionado, que agora eu vou dirigir. Vou vencer meu medo, tinha carteira faz tempo. Vou vencer meu medo, eu vou dirigir. Era o carro do meu pai na época, que inclusive eu dirijo agora. Mas agora eu vou vencer meu medo e vou dirigir. Gente, passou 2 meses, eu ganhei um carro no sorteio. E assim, não tô falando que todo mundo tem que ganhar também. Eu queria ganhar de volta, ainda não ganhei. Mas foi tão interessante porque na época minha psicóloga me falou: Lu, que interessante. Faz anos que você tem carteira e você não dirigia. Eu andava de ônibus para não ter que me preocupar com o medo de dirigir. 2 meses que eu me disciplinei. Inclusive, meu pai falou: eu não vou mais te dar carona. Quando você quiser, agora você pega o carro e vai você dirigindo. Ai, se eu bater, se não sei o que lá, tem seguro, vai com calma, confia, tá, me disciplinei. Passou 2 meses eu ganhei. Aí a minha psicóloga falou: você já percebeu isso? Que veio justamente quando você tomou uma decisão. E ainda por sinal era um carro que eu observava muito na rua. Eu olhava aquele carro, o HB20. Até minha mãe falou: nossa, que bonito, né? HB20, modelo novo e tal. E agora eu já vendi o carro, já passou, enfim. Mas o quanto que aquele carro me serviu, não só para o deslocamento, mas o quanto que me fez ir para lugares, participei de muitos. Eu fiz o meu curso de constelação, de Diksha, de várias coisas, dirigindo, inclusive dava carona para colegas que iam também. Você percebe que quando eu recebi aquele carro, não era só para eu dirigir, para eu. Não era só um veículo de eu ir de um lugar para outro, não. Já tinha um propósito, eu já tinha coisas que eu queria fazer o meu curso em Londrina, e ele veio para completar alguma coisa que eu queria. Hoje em dia eu entendo isso. Que lembra que eu falei da prosperidade espiritual e material? Eu já tinha desenvolvido a prosperidade espiritual do que eu ia fazer se eu dirigisse. E aí depois isso veio de tanta forma e veio por uma graça mesmo que eu acabei recebendo. E as coisas são assim, pelo menos é o que eu acredito, não? E que as coisas elas vêm por um propósito. E às vezes o que a gente pensa que é falta de prosperidade vem também para cuidar da gente, porque a prosperidade ela pode ser uma rosa com espinhos. Lembra do exemplo que eu trouxe? Às vezes o que a gente pensa que é prosperidade pode ser desvio de caminho. E eu não estou falando só de dinheiro. Tem outras coisas que a gente pensa que às vezes vai, se eu tiver isso, se eu tiver com tal pessoa, se eu isso, aí minha vida vai fluir. Será mesmo? Faça fluir com o que você já tem. Observe coisas que você já ganha, já recebe,
gostaria de ter mais clientes, gostaria que o meu trabalho gostaria de receber um aumento, tal. Perceba que você já recebe e realmente seja grato, lá no fundo, seja grato por isso. E coloque um propósito. Quero aumentar, quero fluir mais, quero prosperar. Para quê? O que que eu quero fazer com isso? Para que essa prosperidade não seja, na verdade, uma armadilha. Já coloque antes para você o que que você quer. Para quê? Quero um carro, quero mais clientes, quero, sei lá, tô falando de coisas materiais, mas quero me formar, quero fazer uma faculdade, quero isso, quero aquilo, quero viajar. Para quê? Tenha muito claro qual é o seu propósito, porque daí sim as coisas vão fluir de uma maneira mais ampla. Tá, vamos para a nossa meditação, mais uns 30 minutinhos aqui, tá? E na meditação a gente vai olhar um pouquinho quais são as nossas barreiras, quais são os nossos bloqueios. Cada pessoa vai ser diferente, mas é uma oportunidade de a gente começar a visualizar isso e começar também a olhar a prosperidade de uma outra forma, tá? Então agora, quem não estiver deitado, se preferir, pode deitar. Se quiser tomar uma aguinha antes, coloque-se numa posição bem confortável, se ainda não estiver. Feche seus olhos. Perceba como está a sua respiração. Faça uma respiração mais profunda, se precisar relaxar mais. E quando você expira, libere teu corpo. Realmente sinta teu corpo relaxando. Se a tua cabeça estiver muito agitada, vários pensamentos, não tem problema, não brigue contra eles. Inclusive, fale para os teus pensamentos: calma, a gente só tem que ficar aqui mais uns 20, 30 minutinhos. Se precisar, a gente abre os olhos antes. Tá tudo bem. Fale assim com seus pensamentos. E agora visualize uma luz pequenininha no centro do teu peito, na altura do teu chakra cardíaco, lá próximo do teu coração. E é uma luz bem pequenininha mesmo, mas que tem uma força imensa. Visualize essa luz descendo agora para a altura do teu quadril, se abrindo nas suas pernas, descendo e atravessando a sola dos teus pés, formando raízes que te conectam à terra. Imagine raízes de luz te conectando e recebendo da terra. Lembra-se do conceito de prosperidade material? Receba da terra e visualize essas raízes absorvendo, subindo novamente pelas tuas pernas até o teu quadril, se unindo e iluminando a base do teu quadril. Suba mais um pouco pelo seu abdômen, pelo seu peito e vá até a altura da sua garganta. Chegando ali, visualize uma pequena janela, como se fosse uma janelinha na tua garganta. Abra essa janela. Se você não conseguir visualizar, não tem problema, só se concentre nas minhas palavras. Abra essa janela e permita que a sua verdade flua. Ninguém está ouvindo. É uma coisa aí dentro de você, então não se preocupe. Não se preocupe com medo, com vergonha, com receios, não. Deixe a sua verdade em relação à prosperidade vir à tona em você.
é seguro. Suba a luz mais um pouquinho até a altura do teu terceiro olho, entre as sobrancelhas. Deixe que o teu cérebro todo se ilumine e suba mais um pouco até que essa luz saia pelo topo da sua cabeça. E essa luz agora sobe, atravessando as camadas físicas do nosso planeta, a atmosfera, chegando até um ponto de luz branca. Visualize como se fosse um sol branco. E a tua luz se conecta com esse sol. E deixe que de lá agora desça uma luz branca, uma luz quase que líquida, que desce e te banha. Se visualize recebendo essa luz. Prosperidade espiritual. E na altura do seu coração, prosperidade espiritual e a prosperidade física, material que vem da terra se encontram. E aquela pequena chama agora se amplia. Permita que a luz branca que vem do alto banhe suas memórias, até aquelas memórias mais guardadas que você nem se lembra, mas elas estão aí. Deixe que essa luz purifique, limpe seu karma, que essa luz realmente vá lá no que tem mais guardado de memórias de dor, de escassez, de impedimento, de restrição. Permita que essa luz vá cumprindo o papel dela, que é purificar. Talvez você se recorde de alguma memória, por pequena que seja, relacionada à escassez, à proibição, ao menos. Talvez isso já esteja ativo em você desde o momento que você me ouviu falando a minha história no início. E talvez depois dessa meditação também você lembre de algumas memórias. Em qualquer dos casos, jogue luz. Jogue essa luz branca e não lute contra essa memória. Apenas perceba que ela está ali. Ela também faz parte. Ela também ajudou a moldar quem você é agora. E mesmo o que te trouxe dor, pode ter trazido algo de bom também. Então só aceite, receba, perceba que está ali. E talvez, quando a gente fala em prosperidade, ou na falta dela, você consiga visualizar ou uma pessoa, ou uma situação, algo que te lembra a dificuldade em prosperar, algo que está emperrando o caminho. E se for uma pessoa, geralmente é uma pessoa até que você gosta. Eu usei o exemplo da minha mãe. Essa pessoa não fala por mal, ela não agiu por mal, ela agiu de acordo com as crenças dela, mas você recebeu. E lembra-se quando eu usei o exemplo do panfleto, que você abaixa o vidro e recebe o panfleto? Mas muito bem, você também recebeu essa crença restritiva em relação à prosperidade, mas ela é como um panfleto. Não necessariamente eu vou ter que comprar o que está exposto naquele panfleto. Eu posso agradecer, dobrar o papel e colocar para reciclar. Eu posso perceber essa crença que eu recebi, agradecer e dobrar
guardar e se imagine agora realmente dobrando, dobrando no papelzinho qual a crença de restrição que você recebeu. Às vezes você ouviu que dinheiro não dá em árvore, não é tão fácil, tem que trabalhar muito para receber, pouco com Deus é bastante, tem muito perde. Tantas falas que a gente ouve. Se imagine realmente escrevendo essa fala no papel e dobrando, até não poder mais, até ficar bem pequenininho. E agora eu te convido a pegar esse papelzinho, colocar nessa chama no teu coração. Deixe que essa luz purifique, purifique, purifique. E agora, mesmo deitado ou sentado, você pode esticar a sua mão direita e sentir talvez um calorzinho emanando da sua mão. Já é o efeito do reiki ativo em você. E da palma da sua mão começa a sair um fogo, uma chama violeta, chama da transmutação. E agora que você já purificou do teu coração essa crença, tire novamente e coloque simbolicamente na palma da sua mão, nessa chama violeta. Deixe que essa luz violeta transmute essa crença. Deixe que ela transforme tudo em amor, porque essa crença também veio com amor, mesmo que com medo, com dor. E você pode sentir saindo do teu coração ou da sua mente também, pelo centro da sua testa, e indo para a direção dessa chama na sua mão, tudo que te limita, tudo que te preocupa, tudo que te deixa tenso, tudo que tira a tua vitalidade. Pode ser um conflito em família, pode ser uma preocupação com boleto, pode ser um temor. Jogue tudo isso para essa chama violeta na palma da sua mão. E permita que essa chama cumpra o papel dela de transmutar. Transmutar. E agora, da sua mão, essas crenças, temores, dúvidas, tudo isso transmutado é devolvido a quem realmente pertence. Mas perceba, está transmutado. Você não está devolvendo mais uma crença de dor. Aquilo se transformou em algo novo, que você ainda nem sabe o que é. Mas transmutado, isso se torna um presente para essa pessoa que vai receber. Então, por exemplo, mãe, pai, eu transmuto agora, pela chama violeta, todas as memórias de dor em relação a dinheiro, a prosperidade, a manutenção da nossa vida diária. Eu transmuto a ideia de sobrevivência e transformo pela chama violeta na ideia de viver, de sobreviver. Agora vamos para o viver, viver em plenitude. E é isso que eu entrego agora a vocês. Se mais alguém vier à sua mente, uma pessoa, um trabalho, memória de dor em relação à prosperidade, entregue.
um pouquinho dessa chama violeta a quem pertence. E agora permita que esse fogo violeta na sua mão, que ele vai expandindo, expandindo. Você pode abaixar a sua mão se quiser e perceba que essa luz, essa chama violeta, ela se torna um tubo de luz ao teu redor. E essa chama violeta vai passando por dentro de você e vai transmutando o que mais tiver aí disponível. Lembra a janelinha na sua garganta? Tudo que você deixou fluir e que precisa ser transmutado vai ser ativado agora em você. Receba, receba essa luz violeta, receba essa energia do reiki que está sendo enviada agora para você. Apenas receba. O que você vai fazer com isso é assunto para depois. Agora experimente a sensação de receber gratuitamente, por graça. Você também merece. Torne-se pleno, plena. Receba e talvez já visualize um propósito. Para quê? O que eu vou fazer daqui a pouco com tudo isso que eu recebi? Talvez eu ainda nem saiba. Talvez a vida tenha planos bem grandiosos para você que você ainda nem tem noção disso. Visualize um caminho à sua frente. Caminho florido, muito verde ao redor, sol lá na frente. Dê o primeiro passo, dê o segundo, enche seu peito em frente a esse sol. Perceba a força da prosperidade que já atua em você. E diga sim. Sim à vida, sim ao meu caminho, ao meu destino, sim ao movimento contínuo. Sim à vida. Eu vou. Eu vivo. Eu sou um ser divino, vivendo uma experiência na Terra, do espiritual para a matéria e da matéria para o espiritual. No meio, no centro, a minha experiência. E a minha responsabilidade de fazer cada vez mais e melhor com o que eu recebo. Coloque isso como um compromisso para você. E a vida vai te enviando sinais, ensinamentos do que mais você precisa fazer, desde que esse processo fique ativo em você. Que pela próxima semana você possa ir percebendo os sinais. Um sonho, uma música, um sorriso de alguém, um gesto de gentileza que alguém te oferece, uma oportunidade de você agir com mais gentileza numa situação cotidiana, talvez uma grata surpresa. Vá percebendo os sinais que vão se apresentando.
Inspire profundo. Absorva a energia desse sol à sua frente. E do centro desse sol surge uma luz dourada. Penetre nessa luz dourada como um portal e vá percebendo o seu corpo físico, seus pés, suas mãos, seus ombros. Talvez vá se movendo um pouco. E por dentro de você, dentro das células e entre as células, essa luz dourada fluindo. Deixe que ela faça o seu papel. Inspire com muita gratidão por esse ar que você recebe e expire também com gratidão. O gás carbônico que você libera vai ser muito útil para as plantas. Nada é perdido. Tudo é troca, tudo é movimento. Vai retornando aos poucos, guardando essa experiência no teu coração. E quando você se sentir à vontade, você pode abrir os olhos. Para quem deixou uma água próxima, pode tomar também agora. É isso. Temos uma experiência de purificação, transmutação. Eu gosto muito de usar os símbolos, então eu uso muito os elementos, as cores, às vezes simbolismo com uma borboleta ou algo assim. E os símbolos, já dizia Jung, né? Carl Jung, os símbolos eles vão trabalhar lá no nosso profundo, onde às vezes o nosso mental aqui não consegue compreender, mas existe um ensinamento que é passado lá para onde precisa dentro da gente, através dos símbolos. Então, façam meditação, caso vocês já não façam, eu aconselho, façam 1, 2 minutos por dia, não precisa muita coisa, e deixe que os símbolos também de uma meditação guiada vão ativando coisas em vocês, e busquem hoje, principalmente, tomar muita água. Só porque a água faz bem? Também, mas porque a água vai ativar também dentro de vocês movimentos fisiológicos, enfim, mas também mais coisas, né? A água já é energia, né? Então tome bastante ar. Eu deixei aqui durante uma flor amarela. A amarela me lembra prosperidade, não só por moedas de ouro, mas por causa de sol, enfim. A chuva também traz prosperidade, né? Então, se vocês quiserem hoje, durante o dia, escolham algo que lembre o mais. O que que é o mais? Uma flor me lembra o mais. O sorriso de uma criança me lembra o mais. Algo que eu gosto de preparar, comer, quem gosta de cozinhar, eu não sou muito boa na cozinha, mas cozinhar é uma alquimia, né? É o mais. Então, se você gosta de cozinhar, faça uma receita hoje. Não precisa ser uma coisa muito trabalhada. Uma coisa pequena, simples, mas faça com muito amor, com muita intenção. Se for colher uma flor, de repente, faça um vaso na sua casa, faça com muita intenção. Se for a algum lugar, cumprimente olhando nos olhos da pessoa. Isso é um desafio. Às vezes a gente cumprimenta, oh, tudo bem, tal, e já está desviando. A gente tem muito temor de olhar nos olhos. Quando eu faço exercícios em grupo, em vivências, em constelação, as pessoas têm dificuldade de olhar nos olhos. Então, olhe nos olhos de alguém. Isso vai te conectar mais a fundo com aquela pessoa. Conexão também é movimento. Movimento, prosperidade. Então, tudo que for fazer, faça com intenção. E busque algo que simbolize prosperidade para você. Isso, pessoas. Eu
Vou liberar vocês, quem quiser sair fique à vontade, guarde essa experiência, agradeço muito vocês pela participação, tá. Eu posso simplesmente ligar a câmera aqui e gravar? Posso, mas é muito bom saber que vocês estão aí, e agradeço muito pela confiança também. Parece que, é só estar assistindo ali. Tem uma confiança que vocês depositam em mim, no meu trabalho, e eu agradeço muito isso, eu cresço muito com isso também. É prosperidade também, tá. E é isso, gente. Quem já me segue lá no Instagram, daqui uns dias a gente vai ter mais alguns eventos aqui, todo primeiro sábado do mês. Talvez eu abra durante a semana, estão me pedindo também para abrir durante a semana, um dia do mês, para fazer o reiki. Me pediram também para fazer meditações conduzidas com temas, como eu fiz agora, independente do reiki. Talvez eu faça algo nesse sentido também, tá? E para quem é de Ponta Grossa, a gente vai ter dois eventos, um agora em agosto e um em setembro, mais voltados à constelação familiar. Quem tiver interesse me fala, vai ser no próximo sábado, à tarde, e no dia 5 de setembro também, tá bom? Isso, gente. Muito bom estar com vocês e eu agradeço de coração, tá bom? Beijos, fiquem muito, muito bem, muito prósperos.